Bom dia, amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de harmonia, para que todos nós, nesta manhã, sintamos agasalhados pelo amor de Jesus e de todos esses amigos espirituais que, em seu nome, trabalham a favor de todos nós e que possamos juntos agradecer a Deus por esta manhã, por todos os dias de nossa vida, compreendendo-a como espírito em evolução. Hoje nós vamos ler o item 21 deste capítulo, Bem-aventurados aflitos, e vamos falar um pouquinho sobre a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheio de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Homens, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções, que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Nós vamos convidar a todos neste instante a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo, a proteção que todos nós necessitamos, a fim de erguer os nossos pensamentos na esperança de que todos nós somos capazes de renovar nossos pensamentos, nossos sonhos, nossos ideais. Que a paz augusta do nosso Mestre Jesus nos envolva nas vibrações do seu amor. Mestre, amparai todos os nossos familiares, especialmente aqueles que mais necessitam. Olhai, Jesus, pelos doentes que se encontram nos hospitais, para que eles recebam o amparo divino, para que eles possam, Jesus, compreender a necessidade de superar os momentos de dores. Jesus, olhe pelo Brasil, por todos os nossos irmãos que reencarnamos nesta pátria do Cruzeiro para te servir, Jesus. Olhai pela paz da terra e que a bênção do seu amor
derrame sobre todos nós. Que assim seja. Amigos, que são as perdas de pessoas amadas para nós? O que são as mortes prematuras? Nós sabemos da nossa imortalidade. E quando a morte chega à nossa família, e às vezes levam as crianças, os jovens, antes dos velhos, muitas vezes nós não compreendemos, revoltamos e sempre dizemos que eles tinham uma vida pela frente. Eles foram levados tão cedo, estavam estudando, tinham um futuro brilhante. Esse é o olhar do homem materialista, sem compreender que todos nós temos um tempo aqui na Terra. E muitas vezes o que nós achamos que é o futuro de luz não é aquilo que o Espírito programou. Nós sabemos das dores que atormentam o coração de mãe quando vê o seu filho, especialmente um filho que retorna ao mundo espiritual antes de nós. Mas nós somos espíritos imortais. Isso não é filosofia, amigos. Todos nós temos um período aqui na Terra e que esse período é programado de acordo com a necessidade de cada um. Por isso que temos sido convidados a observar melhor os nossos atos, nossos gestos, nossas construções, porque em muitos casos, amigos, como nós temos visto hoje, tanto desregramento, tanto abandono, tanta vulgaridade na vida, tantos crimes. O que nós queremos? Ver um filho, ver um ente querido pervertido no mundo, sem compreender o valor da reencarnação? Eu creio que é muito melhor que a morte o leve para que ele não venha contrair mais dificuldades, mais débitos, e muitas vezes, por não ter recebido uma orientação, um amparo, nascendo a revolta, surgindo a ideia de abandonar a vida. Então, quantas mortes para nossos olhos prematuras é um benefício que Deus concede a esses espíritos para que eles não sejam, mais uma vez, arrastados pelas suas ilusões, pelos erros do passado. Eles não são vítimas da fatalidade, não existe fatalidade. Nós precisamos ver que quando acontece uma morte na flor da idade, nós achamos assim que é um desperdício. Nós não sabemos qual é a programação deste espírito. E nós não sabemos o que Deus lhe oferece, o que Deus lhe permitiu vencer aqui na Terra. E muitas vezes nós falamos da morte prematura, mas que vale uma criança que nasce com 2, 3 dias, e para muitos ela nasceu, não tinha pecado, não tinha nem feito nada ainda. Isso é um engano, amigos. Quantos têm tirado a sua vida? Quantos não têm lutado para vencer as suas provas? Quantos ainda não aproveitaram as oportunidades, dedicaram a sua vida à bebida, aos vícios de toda sorte, corrompendo com as energias, cortando esse fio de uma vida cheia de esperança? Isso é muito triste, amigos. E muitas vezes eles têm que retornar para vencer aquele tempo. O tempo, o tempo é de Deus. O tempo não é nosso. E muitas vezes, esses espíritos que nascem para ficar aí 2 dias, horas, um mês, um ano, é o tempo que ele precisa para reorganizar a estrutura perispiritual. Eles não são vítimas de fatalidade. Eles são espíritos que muitas vezes nós achamos
que é um corpo que morre na flor dos anos. Mas Deus sabe o que é melhor para ele. E antes de reencarnar, todos nós fomos convidados a vivenciar o planejamento reencarnatório, compreendendo as nossas dores. Por isso, muitas vezes, trazemos as enfermidades que nós vemos que as crianças, hoje, quantidade de crianças com câncer, com doenças que a gente pensava que já tinha sido extinguido, mas faz parte do seu planejamento reencarnatório. E mesmo para nós que recebemos como filhos, cabe a cada um de nós olhar como espírito. Nós sabemos que os nossos filhos que amamos tanto não nos pertencem, são filhos de Deus, e seus corpos fluídicos vos envolvem em pensamentos que protegem, e a lembrança que eles guardam de nós quando retornam ao mundo espiritual é uma memória de alegria, de afeto. Nós não podemos nos revoltarmos, porque isso mostra uma falta de fé. Isso mostra que nós não compreendemos que a vida continua. Nós não podemos esquecer que, além da morte, o espírito luta, ele ama e ele continua a olhar por nós. Muitas vezes as lágrimas são gotas de fel que parecem serem, mas é uma taça de esperança. Então, nossas aflições que se transformam quantas vezes em espinhos, implantam em nossos corações, nós precisamos entender, amigos, todos nós retornaremos no mundo espiritual de uma forma serena, confiantes na bondade excelsa de Jesus. Nossas aspirações são para todos nós que consigamos vencer o período que nos foi dado. Tem pessoas que vivem 100 anos, outras vivem 80, outras vivem 10, vivem 5, vivem horas, porque aí está a justiça divina. Não vale a pena, amigos, ficarmos presos no corpo quando nossas lutas já programadas já foram vencidas. E nós precisamos ver que nós precisamos sair das fugas que muitas vezes temos buscado em vigilância, nos prazeres, nas ilusões, e nós estamos com isso perdendo nosso tempo, perdendo toda a oportunidade de recuperar para que alcancemos o rumo certo daquilo que nos foi dado, daquilo que nós recebemos como programação divina. Todas nós temos uma prova a vencer, e essas provas têm os objetivos de nos auxiliar no aperfeiçoamento, e nós não passamos, queridos irmãos, de meros aprendizes que somos na Terra. Todo conhecimento que nós vamos adquirindo, ele pode sim se transformar em virtude quando nós compreendermos as oportunidades que a ascensão espiritual nos é concedida. E nunca esqueçamos que Deus é a suprema sabedoria, e ele não ia criar uma inteligência, o amor, a beleza, a vida, para que nós pudéssemos desprezar tudo isso. É preciso que a gente compreenda, amigos, que todos os dias nós temos que transformar nossos pensamentos, nossos ideais, e nós podemos também, cada dia mais, renascer. O que é renascer? Renascer na esperança, renascer na fé. E é por isso que nós precisamos compreender que a morte não é um fim. A morte abre para nós um portal de esperança. E nós vamos ver que é pela morte que nós vamos entender a dor, a alegria, que nós vamos sentir que todos nós somos filhos de um Pai amoroso, que olha para nós de acordo com tudo aquilo que nós queremos viver
para que a gente possa aprender. A morte, amigos, é preciso de entender que a questão da morte espiritual, que é um dos novos princípios que assinala o progresso da ciência espírita. A maneira por que foi apresentada em certa teoria pessoal determinou no primeiro momento a sua rejeição, porque parecia implicar o aniquilamento em dado tempo do eu individual, de assimilar a transformação da alma às da matéria, cujos elementos se desagregam para formar novos corpos. A equidade das penas dos gozos futuros só se evidenciam com a perpetuidade dos seres, ascendendo a escala do progresso e depurando pelo trabalho, pelos esforços da própria vontade. Somos co-criadores, amigos. Somos co-criadores para que nós possamos livrar de todas essas dificuldades que temos vivido, abrindo para nós um leque de esperança, porque nós, como espíritos, precisamos aproveitar todas as horas de nossa vida para que sintamos livres, mas que sintamos amparados pelo amor de Jesus. Não choremos pelas mortes, mas choremos por não compreender que a morte ceifa todos nós. Quando choramos é porque não compreendemos, porque nós continuaremos vivos. E é nesse ponto que nós temos que elevar acima da terra, desse terra a terra, para que sintamos amparados e não viver na situação de cegos da fatalidade do destino. Deus nos ampara. Somos filhos de um Deus amoroso, de um Pai amantíssimo. A morte é a libertação do espírito. E que Jesus amplie o nosso olhar e o nosso entendimento para esta imortalidade. Vivamos a nossa imortalidade todos os dias, todas as horas, sabendo que amanhã nós teremos o resultado do que somos hoje. Que Jesus nos abençoe. E nesta hora em que pedimos aos espíritos amigos, que nada mais são do que os nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual e continuam muito mais vivos do que nós, que eles possam nos amparar, agasalhando-nos com seu amor, estendendo as suas mãos para fortalecer os nossos pensamentos, inspirando-nos no bom ânimo e na alegria de viver. Fluidifique as nossas águas, Senhor, para que elas se transformem em medicamentos e que nós possamos cada dia mais crer no seu Evangelho, crer no Espírito imortal que somos. Que o Senhor nos guarde, nos proteja por todo sempre, Senhor. E deixamos no coração de nossos irmãos a vibração amorosa do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.